Muito boa tarde a todos. Quem está falando é Virginia Damario, da cidade de São Bernardo do Campo, ABC Paulista, bem pertinho da capital de São Paulo. Hoje estamos dando início a um novo curso sobre São Paulo, que foi uma encarnação do mestre Hilarión, porque o mestre Hilarión é o espírito envolvente deste ano 2025. Para isso, vamos trabalhar com este livro de Rubén Cedeño chamado Preeminência do Amor, onde vamos compartilhar em várias atividades os lugares onde São Paulo morou, frequentou, onde deu seus ensinamentos. Vamos ver documentários in situ. Tenho fotografia porque teve a graça de Deus de final do ano passar em Roma e em Itália, junto ao grupo de metafísica, com Fernando Candiotto, Rubén Cedeño, para receber o espírito envolvente, que já falamos que é o mestre Hilarión, uma encarnação de São Paulo. Por isso fizemos o recorrido, o caminho de São Paulo. E hoje vamos falar sobre quem foi Paulo de Tarso, o nosso querido São Paulo. Vamos começar. ¿Qué vocês sabem? Aqui estamos com os companheiros pelo Google Meet. Como estão? Boa tarde. Que vocês que sabem de Paulo de Tarso? Se lembram que semanas atrás a gente viu o filme se chamava Paulo, Soldado de Cristo, o Apóstolo de Cristo, que vimos en Netflix semana passada. Que vocês me lembram? Quem era Paulo? Ele viu Jesus, não viu? Estava dentro dos apóstolos que acompanharam a Jesus vivo. Que vocês lembram? Alguma coisinha para falar? Bom, Virgínia, ele era um homem com muitos estudos, tinha um alto cargo, protegendo realmente a religião na sua época lá, né? E era um homem importante e ele perseguia os seguidores de Cristo, né? Ele não conseguiu conhecer Jesus pessoalmente, nosso Mestre Jesus, e perseguindo os cristãos na entrada da cidade da Damasco. Mas a Clarice estudou todo o livro, Tá me queimando a paleta, Clarice? Jesus perguntou, por que me persegue? E aí, toda aquela cavalaria que estavam perseguindo os cristãos, abandonaram ele ali. E quem socorreu ele foi realmente os que ele perseguia, os cristãos. E foi nisso que ele começou a chegar com o tempo, ele foi cuidado. E temos muitos Atos Apóstolos, porque ele escreveu bastante, viu? Parecia ser que na época ele era o que mais estudos tinha. Isso é verdade. Quem mais tinha estudo era o mais culto. Exato. E ele ajudou muito. Por ele temos os Atos dos Apóstolos. Isso, muito bem. Um aplauso para Clarice. Já deu toda a minha aula, Agora vamos terminando. Mas muito bem, Clarice, está bem documentada. Então vamos ver e prestar atenção, Como falamos, o livro que vamos trabalhar é Preeminência do Amor. Vocês podem encontrar, que a gente não tem em português, mas podemos encontrar o livro em espanhol pelo Amazon. Em um clique vocês podem ter o e-books e poder seguir estudando junto comigo, além de aprendendo espanhol também, Vamos então primeiro falar quem é o mestre Hilarión. Mestre Hilarión. Lembren que Johann significa mestre, Johann do Quinto Raio Verde, encarregado da ciência, a tecnologia, revelou através de Mabel Collins o livro Luz no Caminho, que resume os requisitos para adquirir a terceira iniciação maior.
Seu templo etérico se encontra na ilha de Creta, no mar Mediterráneo. Sua chave tonal está en Toccata y Fuga en G menor de Johann Sebastian Bach. Dice que en vidas pasadas fue censa no Egipto, Paulo de Tarso y un filósofo neoplatónico Jámblico, que teve muito contacto con seu mestre Plotino, que Plotino fue una encarnación de Paulo o Veneciano, y que estivemos en esta oportunidad allí de Italia, fomos para casa donde moraba ese filósofo Plotino, que fue una encarnación de Paulo o Veneciano, y a cidade se llama Minturno, donde pasó sus últimos tiempos y las ferias, ahí en una casa de dos discípulos de él. A ver, vamos a pasar. Não sei, as iniciações, hoje não vou adentrar porque a gente é bastante complexo, mas sabemos que existen 5 iniciações maiores e que temos 3 livros de estudo muito importantes. Entre o terceiro, como diz aqui, é Luz no Caminho. Alguém lembra como se chama os outros 2 livros anteriores para atingir a primeira iniciação e também a segunda? Alguém lembra? Para me dizer, era un libro que fue dictado para o Krishnamurti, o señor Kuthumi. ¿Quién faló ahí? Greti, ¿você falou como se chama? Aos Pés do Mestre, muito bem. Aos Pés do Mestre, un libro que fue asignado por Alcione, que era un seudónimo de Krishnamurti, que o mestre Kuthumi dictou para ele. E o segundo livro da segunda iniciação, O Controle do Mundo Emocional. Un libro que fue escrito por Blavatsky, también dictado. Parecido, como é, Arnaldo? Então não é a lei, é a voz do silêncio. Eu acho que esses livros estão nas suas bibliotecas, mas não sei se vocês têm, acho que compraram uns quantos. Esses livros devem estar guardadinhos aí. E esses livros se encontram em português. É muito bom ter os 3 livros, Aos Pés do Mestre, A Voz do Silêncio e Luz no Caminho, de Mabel Collins, que fue editado pelo mestre Hilarión. Vamos a continuar. Aquí tenemos una fotografía del lado izquierdo, una pintura feita por minha pessoa, do mestre Hilarión. Y do lado direito temos ao São Paulo, Paulo de Tarso. Ven con rostro firme, serio, determinado. ¿Quién es Paulo de Tarso? Então é o diretor do Quinto Raio Verde, o mestre Hilarión. Lembrem que foi uma encarnação de São Paulo, mas o nome dele como mestre ascensionado é mestre Hilarión, que é o diretor do Raio Verde, da verdade, da vida, da vinculação. Que outras virtudes do Raio Verde? Saúde, ciência, concentração, verdade, consagração. Arte é do Raio Branco. A música mais ou menos por aí. E a felicidade, a alegria, O amado Lorelingui, que foi uma encarnação de Moisés, é um ser que trabalha para o Raio Verde
da felicidade, né? Olor, amado olor lindo. Então, foi Paulo de Tarso. Seu nome original era Saul, em memória de Saul, rei de Israel. Paulo era um judeu helenístico da diáspora, cidadão do Império Romano. Diáspora, eu procurei no dicionário que perseguia, né, perseguiam os judeus. Eu anotei, mas não sei aonde que anotei exatamente o que dizia o dicionário. Bom, alguém pode procurar o que significa diáspora no dicionário? Desplazados. Desplazado, perseguido. Ele pertencia, se era um judeu helenístico da diáspora, que ele perseguia aos judeus. Da perseguição. Deixa eu ver aqui. Aí falamos bem. É? Ele perseguia os cristãos eram judeus. Tem que lembrar isso. História, diz aqui, diáspora. Dispersão de um povo em consequência de preconceito ou perseguição política, religiosa ou étnica. Dispersão dos judeus no decorrer dos séculos por todo o mundo, é o que estamos falando. Cidadão do Império Romano. Vamos saber por que agora ele era judeu, mas era cidadão também romano. Ele nasceu no ano 10 em Tarso, capital da Cilícia, hoje Turquia. Ele veio de uma família culta, elitista e rica, da tribo de Benjamim, originária do norte de Galileia, perto do lago Tiberíades. Eu acho que aqui tem um mapinha, né? Ainda não, mas tem um mapa para mostrar onde que fica Tarso. Quando os romanos invadiram a área, a família que trabalhava com couro mudou-se para Tarso, um porto marítimo próspero, uma cidade culta com escolas importantes. Os nascidos em Tarso tinham direito à cidadania romana e Paulo de Tarso apelou a esse direito quando foi preso e precisou dele. Como eles tiveram que sair de onde ele morava, como era que se chamava? Cilícia, hoje hoje Turquia. Eles se mudam, não, perdão, eles eram da tribo Benjamim, do norte de Galileia, perto do lago Tiberíades. Aí se mudam por causa da invasão romana e se vão para Tarso. Os que moravam em Tarso tinham direito a ser cidadãos romanos. Romanos ou romanos? Oi? Isso, aí você vê como a gente inventa as palavras. Romanos, igual que en español. Se trasladó a Tarso. Ahí podemos ver a cidade, o sitio arqueológico, o que restó de Tarso, donde él moraba. Aquí vemos un mapinha. ¿Qué vemos ahí? Vemos todas esas líneas que ustedes ven ahí, son todo o caminho que Paulo fez. Todo percorrido, todo recorrido que ele fez. Después, vamos, aquí miles y miles de kilómetros que ele percorreu. E não tinha avião, não tinha ônibus, não podia ligar para um Uber, né? Ele a pezinho, né? Ou a cavalo, calculo. Não sei como ele viajava em barcos.
andavam quilômetros e quilômetros. Então vocês podem ver aí Tarso, que ficava perto de onde morava, onde foi todo Jerusalém, em Israel, era pertinho. Não se vê tão perto, mas era perto. Então, como falamos, ele era um homem muito culto, era educado. Como falou a Clarice, não tinha conhecido a Jesus em vida, mas Jesus não somente apareceu uma vez na vida dele, apareceu muitas vezes. Ele era o mais culto de todos os apóstolos. Y fue el que más escribió, también como a Clarice faló. Sabía más de 3 idiomas. Fue educado con importantes mestres. Y como vocês sabem, Blavatsky fue a primeira pessoa que começou a falar dos mestres ascensionados. Y ella comenta algo sobre o mestre Hilarión. Como San Paulo, espera lá. Vamos a leer. Paulo era un iniciado, un mestre constructor. Y sus palabras tienen un significado completamente diferente cuando lidas esotéricamente. O sea, todo que vocês leen dos textos de Paulo tem vários significados, de acordo a nossa consciência, a nossa mentalidade. Paulo usa frases próprias dos iniciados de Eleusis e Sabásio e expressões tiradas dos filósofos gregos. É o que o Blavatsky fala. Eu, no 2015, eu tive a oportunidade de estar em Grécia, que recebimos justamente também o mestre Hilarión como espírito envolvente. Fuimos a la ilha de Creta, ao seu templo etérico. Y aquí vemos una fotografía de no vou falar de ruínas, mas do que restou de Eleusis, que é uma cidade da Grécia, onde se juntavam todos os discípulos, os grandes iniciados, e recebiam o ensinamento espiritual esotérico. Aqui vemos, é muito bonito, o lugar se sente muita radiação também. E vemos aqui a placa, o sitio arqueológico de Eleusis. Ele sabia e falava como um filósofo grego estudado em Eleusis. O mestre Hilarión diz, estas são palavras textuais do mestre Hilarión. No tempo de Jesus, eu estava encarnado como Saulo de Tarso, que mais tarde ficou conhecido como Paulo. Eu era educado em todos os ramos do conhecimento bíblico. Está escrito bíblico, mas esses textos en hebraico estaban acumulados, no, compilados no libro o Tanaj, Tanaj, textos hebraicos. Era capaz de recitar as escrituras de cor. Ele sabia de memoria todas as escrituras do Tanaj. Y conocía todas las profecías de Isaías, Jeremías y otros. Eu era membro daquela seita orgulhosa e arrogante que sabia que o Mesías surgiria dentre os poucos escolhidos. Ele mesmo falando dele, quando foi a São Paulo, que pertencia a uma secta que achavam que o Mesías seria os que estavam entre eles, entre os fariseus, sacerdotes, e não alguém do povo, por assim dizer.
Então, agora vem o Paulo de Tarso perseguidor. Como falei, a Clarice me adiantou a aula inteira. Paulo, como rabino, com sua formação rigorosa e apaixonada nas leis de Moisés, antes da sua conversão, via nos seguidores de Jesus uma seita poderosa, capaz de minar o judaísmo, que já estava sendo minado pelos romanos. Por esta razão, ele se tornou o mais feroz perseguidor e exterminador de cristãos, ao ponto de obter permissão oficial para fazê-lo, e foi particularmente cruel com aqueles que estavam escondidos em Damasco. Esto é extraído do livro de Rubén Cedeño. Ele pensava que estava certo isso de perseguir aos judeus. Não estava fazendo por maldade. Se lembram que a era anterior, a era de peixe, tinha outra consciência, e por aí eles eram mais frios na hora de matar as pessoas. Hoje em dia, infelizmente, continua acontecendo em alguns países, mas é difícil, porque a gente se coloca no lugar do outro, a gente sofre como na dor alheia. E foi, como falou Clarice, com o tema de Damasco, ele, a ver se está aqui, presenciou. Aqui vemos uma fotografia de um quadro que están apedrejando ao Santo Esteban, o primeiro mártir cristão que deu a vida pelo Mestre Jesus. Santo Esteban, o primeiro mártir. E ele estava presenciando, não é que ele matou ao Santo Esteban, mas ele estava presenciando essa situação e não fez nada. Saulo nesse momento não era Paulo, era Saulo de Tarso. Ele estava cuidando das roupas daqueles que estavam cometendo o crime. Yo que después tengo outra fotinho dessa. E mesmo assim, depois de ser quase um cúmplice dos delinquentes, dos assassinos, ele se convertiu. E ele se transformou em um Cristo ativo. Ele, como apóstolo, foi o que mais conseguiu explicar, saber, dizer e provar a ação e a presença de nosso Cristo interno. Tem milhões de fragmentos, que isso vamos ver em aulas anteriores, falando sobre o Cristo interno. Ele compreendeu tudo. Aqui vemos a outra fotografia, que ele se encontra aí de pé, cuidando das roupas. Conversão de São Paulo. O que vocês poderiam me comentar? O que vocês sabem? O que significa essa palavra conversão? Si saben o no. Tomar consciência. No, por ahí no va. A palabra en sí, digo, aquí temos o significado exacto. Mas... ¿Hoy? Cambiar. Cambiar, puede ser por ahí. ¿Qué más? Converterse también. Espero que se me salió. ¿Están viendo? ¿Ven? Transformação. Por aí vai. Transmutação. Sim. A ver, deixa eu ver se consigo passar. Significa
significado de conversão. Vamos ver. Ação o efeito de converter algo ou converter-se, transformar-se, transformar-nos nós mesmos. Quando uma coisa passa a ser outra, transformação, ação de alterar ou modificar um sentido, um caminho ou direção. Né? E ação, o efeito de mudar de religião, de opinião, ponto de vista, hábitos, costumes, etc. ¿eh? Eso significa conversão. Aquí vemos una foto muy bonita de un cuadro donde explica esa conversión de San Paulo, donde Jesús se apareció. Aquí está narrado, indo de Jerusalén para Damasco, o Cristo fue revelado a Paulo de Tarso. O brilho da sua luz o cegou. Paulo llegó a Damasco y entró en jejum rigoroso por 3 días, durante los cuales no comió, no bebió, y él estaba completamente cego. Esto o que diz a Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, interessante que vocês leam completo, que diz: ouviu uma voz que lhe perguntava: Saulo, Saulo, ¿por qué me persegues? Y Saulo preguntó: ¿Quién es, Señor? Y la respuesta fue: Eu sou Jesus, a quien tú persegues. Saulo, tremendo y atónico, preguntó: Señor, ¿o qué quieres que eu faça? Jesús le dice: levántate y entra na cidade, y lá te será dito o que convém fazer. Qué maravilloso ese encuentro con Cristo, con Jesús, mas pensemos que Jesús es o nosso Cristo, esa luz radiante que nos fala. Qué interesante sería poder hacer meditación de unos 5 minutos, no estamos hablando más, diarios, para poder ficar en silencio mental, en silencio emocional, en silencio físico, que la mayoría de las veces estamos leyendo algo, más tomando café, comiendo una bolalla, respondiendo un celular, viendo que tocó a campainha. E o resultado disso é a falta de concentração e a perda de consciência de todo, porque não fazemos nada direito. Não sei se acontece com vocês. Então, o que acontece? Meditando todos os dias, não quer dizer que você vai visualizar algo. Simplesmente observando sua respiração e acalmando os veículos inferiores, possa hacer que esa luz interna, esa potencia, ese Dios que está dentro de nos, que nos da a vida, que nos faz respirar, nos faz caminhar, acordar, ir no banheiro, que o nosso coração não pare, que nos faz ver, que nos faz ter dentes, pés para caminhar, que nos faz amar, que nos faz ter discernimento na hora certa de tomar decisões, que possamos responder a essa luz interna e não que a personalidade venha pela frente e estrague tudo o que seu Cristo interior tinha para dizer. Então você aí pega o caminho errado, o caminho de uma má decisão, uma viagem que não era para ser, e você muda de destino, muda de data, e acontecem coisas, e por aí vai.
aqui acho que é a seguinte. Aqui o mestre Hilarión nos diz, olha o que ele nos diz. São palavras de Hilarión. Vi e observei corretamente minha alma, envolvida naquela presença. Isso se tornou para mim o estímulo para revelar meu Cristo, meu próprio Cristo da mesma forma. Assim, através da presença do Sou espiritual de Jesus, meu padrão divino foi estimulado, aprofundado e exteriorizado. E o mesmo pode ser para você. Ou seja, o que ele conseguiu fazer, você consegue, eu consigo, porque esse Cristo interno está em toda a humanidade. Está no delinquente. Lembrem que ele era perseguidor que ele estava no ato das matanças dos primeiros cristãos, que nós chamamos de cristãos porque não existia essa palavra, eram os judeus que seguiam os ensinamentos de Jesus. E ele se converteu. E ele, além de se convertir, ele foi um Cristo acordado, onde predicou a palavra de Jesus até o último dia de sua vida. No mesmo na cadeia, no Mamertinum, que eu teve a oportunidade em 2 vezes de ver como era essa cárcere, onde ele estava junto com São Pedro, e eles, até o último, preso, até os, como se chamam os carcelários, os que cuidam dos presos, como se chama em português? Os carceleiros. Os carcereiros também foram convertidos até a última hora, já velhinho. Olha a capacidade e a vontade de transformar esse mundo e de predicar a palavra de Jesus. Alguém que ele acreditava como seu mestre. Ele sim que não perdeu tempo. Que não ficam palavras só na teoria. A ver o que nós temos. Diz Rubén Cedeño. Pablo de Tarso caiu do cavalo da personalidade, em que quase todos os seres humanos cavalgam, orgulhoso de suas opiniões, linhagem e modo de ser, e percebeu que isso não tinha importância. Paulo ficou cego. A personalidade vive agora cega à luz da alma. Não importa o quão intelectual e racional ela acredite ser. A gente precisa criar uma personalidade para poder nos identificar, para poder expressar essas emoções, o que pensamos. Mas o problema surge quando a gente começa a discutir pelos pontos de vista, a divisão entre o que eu acredito e você não acredita, entre se eu sou de uma religião e você de outra, partido político, futebol, nacionalidade também, porque às vezes tem essa separação entre países. E essa personalidade, que é um cavalo descontrolado, não sei o que vocês opinam da sua personalidade. Se sua personalidade é perfeitinha, caminha reto, faz tudo direitinho, escutando a voz do Cristo. Todas as coisas que acontecem, que a gente fala, tenho que aplicar a chama violeta, eu fiz M, eu fiz me, pi, 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 foi porque estamos alterados, a personalidade está nervosa, desequilibrados. Não temos esses 4 cavalos que fala o Apocalipse.
siendo controlados pelo Cristo interno. Y nos lleva a vivir como cada uno está viviendo. No sé si vocês están con situaciones, si está todo direitinho, que también puede estar todo direitinho. Mas não quer dizer que esteja tudo bem quando está tudo direitinho. Pode estar tudo direitinho quando não está fazendo nada. Quem não faz nada não leva chamadas de atenção, não se corrige, continua igual. Mesmo as pessoas, porque podemos ter um facilitador, mas quando você não tem um facilitante do ensinamento, onde você tem obrigatoriamente que pôr em prática, a vida te coloca família. Isso é o principal. A vida e a família vai te ensinar de uma forma maravilhosa. O vizinho, o teu trabalho, o contato com seres humanos, para ver se você está mais dócil, você trata melhor, você tem um pouco mais de paciência, né? Ou continua igual. Às vezes vocês ocultam as coisas com quem facilita, porque não se comunicam, porque eu não sei. A gente passou, não sei, 4 meses, não sei a quantidade de meses que ficamos sem dar aulas e acredito que eu não soube nada de ninguém, porque não perguntaram como eu estava, se estava bem, estavam envolvidos nos seus problemas, não sei em que, ou às vezes é melhor não perguntar, vai que tenho que fazer alguma coisa que me pesa, a facilitadora, então é melhor ficar distante. E não é bom, isso é separatividade, isso não é bom. Devemos ficar, não importa as aparências que cada um esteja passando. O facilitador pode estar passando aparências piores. Estou aí para acolher, para ajudar. Não, melhor ficar ausente. Então, isso sim também devemos meditar. E lembram que Paulo ficou cego. Aí em Damasco apareceu seu mestre, Ananias, que tinha poderes de cura. Acolheu Paulo de Tarso e em nome de Cristo. Sabe quando a gente faz a oração científica, que sempre invocamos primeiramente o nome de Deus? Em nome da divina presença de Deus eu sou, eu decreto, e a oração científica sempre se cura, sempre se faz tudo na vida em nome de Deus, em nome do Cristo. Ananias curou a São Paulo impondo suas mãos. Após recuperar sua visão, Paulo viu a verdade por si mesmo, percebendo que a vida na consciência crística era possível para pessoas de qualquer nacionalidade, raça e credo, diferentemente do judaísmo, que era apenas um ensinamento para aqueles nascidos naquela religião e raça. Paulo foi batizado e prometeu espalhar os ensinamentos de Jesus e nunca mais perseguir seus seguidores. Por isso ele se chamava o apóstolo dos gentios. Os gentios eram pessoas fora dos judeus e dos israelitas. Eram todos, o mundo todo. Então ele ensinava para o mundo todo, para os gentios. Agora, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem me avisar, E estou tentando controlar o horário aqui para não cortar. Faltam 12 minutinhos. A fortuna foi boa. O mestre Hilarión diz: a fortuna foi boa em abrir minha consciência e minha visão para o Cristo vivo naquele caminho para Damasco. Foi uma fortuna esse despertar do Cristo. É uma fortuna para nós aquele dia que foi teu encontro
encontro e primeira vez onde você escutou a aula sobre seu Cristo interior, sobre sua alma, seu poder divino e poder manifestá-lo, praticá-lo, ser esse Deus caminhando aqui no dia a dia, no que vocês estão fazendo. Após sua conversão, com a mesma paixão com que Paulo de Tarso perseguiu os seguidores de Jesus, ele convertiu aqueles que não estavam familiarizados com esse ensinamento. Os defeitos de um ser humano, quando combinados com a experiência interna, podem se tornar grandes virtudes. Aí vocês podem ver, porque não é uma conversão normal. Ele era um perseguidor. E, por essa experiência interna, se tornou um exemplo também para nós, de modificar, de mudar a nossa vida, transformándonos de um inimigo para um amigo, de uma pessoa quieta para uma pessoa ativa, de não fazer nada da vida para que tua vida tenha um sentido. Eu vou dar aulas de metafísica para despertar o Cristo das pessoas que estão perto de mim. Olha que maravilhoso isso daí. En estos tempos en que estamos, onde tem tanta aparência de sofrimento. Se vocês veem, todo mundo está sofrendo por alguma coisa, porque desconhecem esse poder interno divino que tem. E podemos decretar, todos juntos, vamos, perdão, 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 Deus meu, perdão pelo mau uso da energia divina. Perdão. Que vocês lembram que podem comentar comigo? Conosco, Qual foi sua conversão, digamos, do que vocês eram antes e se transformaram depois do ensinamento, depois de vivenciar essa energia divina, de senti-la, de ver em que posso melhorar? Que podem contar? Eu posso contar que, através do perdão, aprendendo a perdoar, foi muito difícil. Foi diminuindo a contagem dos glóbulos brancos que estavam no meu sangue, que tinha o nome leucemia. E quanto mais eu perdoava, me lembrando das pessoas que eu tinha amado. E com esse eu pedir perdão e eu perdoar, foi diminuindo e chegou no controle correto que eu deixei de ter um câncer. E o perdão é uma das coisas mais difíceis que tem, porque exige humildade, sacrifício, tem que ser de alma, de coração. E perdoar mesmo. Então, perdoar e esquecer. Isso é um tremendo milagre que você teve, e temos que continuar perdoando. Alguém mais pode falar de algo que vocês vejam que vocês eram de alguma forma e mudaram para sempre de outra, ou estão tentando modificar alguma aparência, de alguma falta de virtude? Que quando está em jogo a personalidade e o Cristo interno, que você fez para melhorar, ou que você fez para piorar. Por exemplo, tenho minha aula de metafísica, mas meu corpo pede cama e Netflix. Então, vou escutar depois. Total, fica gravada no YouTube. Isso é o contrário, quando a personalidade te puxa, como aquele cavalo descontrolado. Quando vocês decidem ir ajudar as pessoas que estão doentes, ou ir para um geriátrico, a decidir ler histórias, contos, poder cortar o cabelo, fazer uma maquiagem, costurar roupa, ensinar a costurar roupas, que antes você não fazia, por exemplo.
transformou nada, estamos todos igual, parece. Amor, eu moro aqui em Peraçu, na rua onde está o Lar São Vicente. E eu sempre, quando tinha tempo, ia fazer drenagem no senhorzinho e na senhorinha. E o médico e o fisioterapeuta deles diziam quem sim, quem podia e quem não. E eu aproveitava o grupo de senhorinhas, ensinando elas a fazerem umas nas outras. Porque quando eu não pudesse, elas seguirem. E de vez em quando eu vou lá e a alegria é muito grande. Prestar um serviço dessa maneira é muito importante. Elas aprenderam a ajudar-se entre as outras assim. Muito bom isso daí também. Mas é constante essa aprovação. Se é teu Cristo, se você segue o que deve fazer pelo coração, ou se é a sua personalidade que deixa para lá. Agora, 2 dias atrás, eu tive uma situação de... A primeira vez que eu saio às 10 da noite, depois da sábado passado que eu... Não, perdão, depois de terça-feira que eu tive a minha atividade com o Fernando Candioto. E meu marido falou, vamos levar uma terra lá no parque, aqui é um quarteirão de casa. Eu saí, que eu mudei faz pouco tempo, começamos a falar com um vizinho novo que não conhecíamos e embaixo de um carro eu vi um gatinho pequeno, não era de já idade adulta, com uma colher, como se chama? Colheira. Falei, olha que lindo gatinho, está passeando. Aí fomos um quarteirão mais, fomos no parque e o gato estava na outra esquina. Ou seja, ele veio um quarteirão me seguindo, calculo, porque de repente estava lá perto de mim. E eu vi que tinha como se chama? Una chapinha, una chapinha de prata, assim. Uma identificação, né? Uma coisinha tinha pendurado. É o nome dele, eu vi de longe, mas... Porque o gato não são fáceis, gente. Nunca tive gato na minha vida, mas minha irmã sim tinha um gato que Deus me livre. O Adolfo. Até entrou dentro da minha malha e fez xixi. O dia que eu vim embora, porque ainda bem que justo foi numa sacola e não pegou minha roupa, porque marcando o território. A única que gostava do gato era eu. Mas era um segundo de tocar a cabeça e sair correndo porque o gato atacava. Então, eu vi o gato aí, chamei o gato, ele veio. De repente, pegou o gato. O gato ficou no meu colo. Falei, que maço. Era uma gata, Lua. E meu marido de longe, com uma sacola preta da terra, assustando o gato. Digo, fica longe que está assustando. Aí ele fala, o que aconteceu? Como sempre, deixa para lá, esse gato está passeando. O que vai fazer com esse gato? 10 horas da noite. Falei, esse gato é pequeno, não é um gato que você vê que anda no telhado. E me está seguindo, não está encontrando a casa. Aí eu deixei o gato, depois caminhei uns metros, falei, quer saber? Eu vou pegar o gato. Aí eu peguei o gato, entrei na minha casa, no quintal, falei, puxa, a hora que eu faço? E para pegar o telefone, graças a Deus tinha o nome e o telefone nome de duas meninas e o telefone de contato. E eu tentando tirar foto, porque o gato estava no colo, mas não 100% tranquilo. Queria, inclusive, se perdeu o gato, pulou e foi lá, quase entrou dentro da piscina, por um tempo. Embaixo da jabuticaba que eu dou unos alpistes, não sei como se chama, comidinhas para passarinho. Ele foi lá cheirar, porque se vê que tinha cheiro de passarinho, então 10:30 da noite, e eu com o gato no colo. Meu marido ligava, chamada internacional, não dava nada certo. Aí fui lá no banheiro de lá atrás, me sentei com o gato tomou um pouquinho de leite, começou a se lamber tudo, ficou querendo dormir no meu colo. Falei, bom, vou ficar a noite inteira sentado no vaso, esperando o outro dia a ver de quem que é esse gato. Eu não posso colocar dentro de casa, não posso deixar ele escapar. Fiquei com o gato no colo. Graças a Deus que eu falei, vê se tem WhatsApp. Aí ele conectou, a mulher chegou com roupa de dormir, com uma
boca na cabeça assim, sabe, desesperada, não sei se era empregada, mas para mim que era, porque quando ela pegou o gato estava querendo sair. Graças a Deus, consegui dormir tranquila, porque ela veio, morava a 10 minutos de casa, ela veio de carro, pegou o gato e levou o gato para sua casa. Eso fue un acto de misericordia, de ayudar a poder encontrar los donos. Imaginen, si ese gato ficaba suelto, podría desaparecer en otro día. Então vamos agora à definição de cristão. Vamos ver que não é que a gente fala, os primeiros cristãos. Esse termo não existia. Foi quem inventou justamente São Paulo. O mestre Hilarión, como Paulo de Tarso, foi quem cunhou a palavra cristão, da qual deriva cristianismo, dando esse nome aos seguidores judeus de Jesus. Ele fez isso em Antioquia. ¿Cómo que se dice? ¿Antioquia? ¿Cómo es en portugués? Antioquia. Tem um acento aí em português, mas em espanhol é Antioquia. Antioquia. Obrigado. A antiga capital da Síria. Cristão significa aquele que vive na consciência crística. Os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Esto está narrado nos Atos, capítulo 11. Então, cristão significa aquele que vive na consciência crística. Aí, o que vocês deduzem disso daí? Que quem assiste na missa de Leão, do Papa, o novo Papa, Leão XIV, no Vaticano, não é? Aqueles que vão no templo, chamados também os evangélicos, que mais temos? Temos tantos, Os testemunhos de Jeová, os protestantes, que se denominan cristãos, mas os evangélicos que se chamam de cristãos, eles são cristãos, e nós também. E todo mundo que vive na consciência crística. Todos somos cristãos. E não tem nada a ver um determinado culto nem uma religião. São, pero voltamos atrás, as pessoas que predicam, que praticam os ensinamentos de Jesus. E como falamos então, a palavra cristão foi o mestre Hilarión, como Saulo de Tarso, que inventou. Antes de eso, no existía. E outra coisa que não sei se vocês sabem, mas é bem interessante. Origem da Bíblia. ¿Se lembram que fizemos o curso da Bíblia? Falamos bastante mais, não sobre este tema, de quem inventou a Bíblia. Como dicen, palavra de Deus. Na realidade, Deus não é um ser humano que escreve. É a palavra de Deus pelos contenidos tan sabios, esclarecedores, como diz aí. Mas Deus não escreveu a Bíblia. A Bíblia é uma invenção do Papa São Damaso. Não sei se vocês escutaram a falar dele, Damaso I, no século IV. Passaram 400 anos para os primeiros cristãos ter a possibilidade de ter uma Bíblia. Então, quem inventou a Bíblia, pegando
ajudou todos os relatos, os textos de todo, de tanta gente, os apóstoles e todo, que foi compilando tudo e ele fez un texto gordo con todos esos relatos llamando de Biblia. Y después fue traducida para el latín pelo San Jerónimo, que en italiano Girolamo. Entonces, lembre, San Damaso inventó la Biblia, colocó todo, compiló como si fuera un libro, y quien tradujo para el latín fue, que sabían muitas línguas, era un erudito muito excelso, excelente, a inteligência que ele tinha, ajudou com toda esta tradução para o latim. A ver, aqui temos dos lugares que en aquel tiempo no existían las iglesias, eran casas. Tenemos dos lugares en Roma que eran casas y que después viraran iglesias que podemos visitar. Estivemos ahora a final do ano, comecinho do ano, visitando esta iglesia de San Girolamo de la Caridad, que es donde moraba San Jerónimo, quien traduce a Biblia ao latim. E vocês podem ver aí uma relíquia da mão dele. Vocês veem o trabalho, o grande trabalho que ele fez da tradução da Bíblia, que a mão de San Jerônimo ficou incorrupta. Claro que tem, aí vocês veem que tem uma mão de metal, e dentro, que vocês podem ver na parte inferior, o rocinho, essa coisa, encontra a mão, o braço, a parte do braço e a mão. Essa é a fachada que eles construíram numa igreja e dentro se pode ver a casa de San Girolamo. Aqui estamos reunidos, o grupo, que éramos más de 50 pessoas, que estivemos nesse lugar con una freira única, con una alegría, pocas veces vi, cómo nos fue mostrando cada lugar, porque ahí también moró Felipe Neri, y nos fue mostrando cada detalle, tan generosa y tan hospitalaria que nunca vi una freira. No sé, ustedes pueden ver ahí un centro de foto entre Fernando y Rubén, a Irmã, tan boa pessoa, tan generosa, y ayudó tanto en la visita, para conocer los lugares que a veces ni están expuestos al público. Y aquí vemos a Basílica di San Lorenzo in Damaso, a Basílica Parroquial, donde tenemos na parte direita o altar que se encontra o corpo de San Damaso, quien inventó a Biblia. Paulo se tornou, entre os apóstolos, o mais culto, o mais educado e quem mais tinha talento para escrever. Mais da metade dos escritos do Novo Testamento são de São Paulo de Tarso. Mais da metade do Novo Testamento são de São Paulo. Foi quem fundou o cristianismo, quien dio forma y trató de unir los seguidores de los ensinamentos de Jesús en Jerusalén con o resto de Judea y del mundo. Por eso se llamaba o apóstolo dos gentios. Entonces se transformó, se convirtió, comenzó. Fue difícil para San Pablo porque imaginan después de perseguir a los cristianos, los primeros cristianos, después pasar de un lado de él y se empezó a tener confianza. Es difícil. ¿Qué confianza você puede tener cuando en su momento você estaba matando a los seguidores de Jesús? Fue muy difícil entrar en confianza, que las personas gusten de él, mas ese Cristo interno fue mayor
o poder da convicção e do poder da fé, da palavra que ele tinha que transformava meio mundo. Fue preso varias veces por pregar sobre Jesús nas sinagogas de Israel y apeló ao imperador de Roma. Então, o que acontece? Foi preso muitas vezes. Se lembram que ele tinha o papel de cidadão romano, que iria ajudar en este momento. Aquí vemos también en Italia o porto de Pozzuoli, no sé cómo en portugués más, Pozzuoli, que usted Fernando falar en italiano. Na cidade de Pozzuoli, área metropolitana de Nápoles, sul da Itália, eu estou aceitando poder voltar e que vocês, todo mundo, possamos ir a Itália, a Nápoles, é maravilhoso estar en ese porto de Pozzuoli. Leti, não basta fazer o dedinho, tem que abrir o microfone e falar, eu estou aceitando. Eu sou aceitando. E expandindo para todos nós. Expandindo para mim e para todos. Que possamos estar nesses lugares santos, sagrados. Aí é um lugar sagrado. Porque até aí chegou, bom, entre tantas viagens que a gente já está falando da Itália, mas tem viagem de Grécia, tem por todos lados, Malta, em todos lados que Paulo esteve, mas agora vamos ver só uns pouquinhos, assim, Pozzuoli. Aí, até esse porto chegou São Paulo, e ele estava vindo da ilha de Malta. Uma ilha também que aconteceu aí. Ele estava preso, estava acompanhado por um centauro, se chama centauro em português, centurião, perdão, um centurião, centauro, um soldado romano, vamos lá. E também estava acompanhado, ele não tinha uma tornozeleira eletrônica. Ele estava acorrentado com esse soldado romano, ou seja, estava mais preso, tanto preso São Paulo como também o soldado romano, que tinha que estar para todos lados, com Paulo. E estava sempre acompanhado, nesse caso também estava São Lucas. Vocês viram que no filme ele foi quem também escreveu todo o que estava ditando quando ele estava preso, São Paulo. Lucas estava com ele para todo quanto lugar. Que registrou todo isso da viagem e ficou escrito na Bíblia, nos Atos. Então, predicou em Israel, ele foi apresado depois da conversão em Damasco. Deixa eu ver que aqui, para seguir aqui, foi acusado pelos israelitas, levado ante um governador romano, foi condenado, mas como era cidadão romano, ele falou que queria ir até Roma para se apresentar ao imperador. Embarcou então no porto de Cesárea, como é em português? Cesárea ou Cesareia? No porto de... Cesareia, me pareció Cesárea. Cesareia, Cesárea en español, perdón. Fue en un barco con los tres, eran siempre los tres, o Pablo, o soldado romano, centurión, y San Lucas. Embarcaron para rumo a Roma. Pasaron por Creta rapidamente. ¿Qué aconteció no meio do mar? Uma tempestade, uma grande tormenta que estava justamente na frente da ilha de Malta. E
tiveram que o barco se afundou, ficaram na ilha unos cuantos anos. Perdão, não anos, unos meses. Esperaram até o inverno passar, acho uns 3 meses por aí. Dali foram até aí onde vocês estavam vendo a foto, a ver se tem a fotinho. Aí tem uma fotinho onde ele passou em Malta mesmo. Tem uma escultura de São Paulo, como una gruta, una rocha, y dentro se encuentra plasmado con una escritura, todo, que ahí moró unos meses São Paulo. Embarcan en un barco, en una embarcación que vía de Alejandría e ia para Roma. Se fala que pararon un pouquinho no porto, pasaron no Siracusa, todo en Italia, y también no Reggio Calabria, fueron parando así rápidamente, no sur da Península Itálica, y llegaron a ese puerto de Pozzuoli, que era en ese momento no existía o porto de Ostia, y era o porto más importante, tinha um grande mercado. Aqui podemos ver uma foto real de Pozzuoli, porto mais importante de Roma. E aí se encontra do lado oposto aí do porto umas placas que vocês veem comemorativas, com relatos de que aí por aí passou São Paulo. Nesse lugar se encontrava uma pequena comunidade cristã que acolheu a Pablo, receberam, hospedaram na Le Tre Fontaine, que eu tenho fotos, mas não nessa atividade, porque senão eram muitas fotos, onde ele ficou parando uns dias, uma semana na realidade. Aí pega na Via Appia, una vía tan famosa, a Via Appia, que es donde se frecuenta caminar o Mestre San Germán. Una Via Appia, llegaron hasta Roma. En Roma también tinha una pequeña comunidad cristã que acogieron a Pablo y a los tres, digamos, porque estaba, o romano estaba, soldado estaba con él y San Lucas también. E ficou em Roma, na primeira instância, por 2 anos, na casa, numa da casa, e enquanto ele esperava ser recebido pelo imperador, sobre o que tinha apelado que ele era um cidadão romano, que não deveria estar preso, enquanto isso ia ensinando tudo sobre Jesus. São Paulo chegou a Roma, onde ficou preso, mas preso não, porque ele não estava como preso. Como falamos, hoje em dia não sei se é aquela... Como é que se chama? Algo premia... Cárcere privado. Casa por casa. Era una casa, sí, más delación premiada, por delación premiada. Estaba como si fuese una tornocelera electrónica. Estaba en la casa, si no era que sufrimiento en una cárcel. Era una casa en donde podía hacer las cosas. Por eso él predicaba, escribía, por 2 años. Después fue para otras casas. Começou a enviar as cartas extraordinárias que hoje fazem parte do Novo Testamento da Bíblia. E o ensinamento continua, porque é muito por falar e por mostrar de São Paulo, maravilhosos lugares. A gente esteve em várias das casas, como falei, estivemos no Mamertino, um lugar do último período da vida dele, o lugar donde supuestamente él ascendió,
que donde se fala que a cabeça dele caiu em 3 vezes e brotou água, fonte de água, muita coisa boa ainda por seguir falando, de São Paulo. Vamos, para finalizar, fazer a oração da prática da prosperidade, depois vamos cortar a transmissão e vamos fazer, se vocês quiserem, o serviço de chama violeta. Vamos falar, a repetir então a oraçãozinha que está no final, aí embaixo. Porque, como sabemos, para as pessoas novas, o ensinamento metafísica é gratuito, mas sempre sustentamos as atividades e a expansão deste ensinamento com a contribuição voluntária e amorosa de todos. Então vamos a fazer a oração. Amada presença de Deus eu sou, abençoe e multiplique esta doação amorosa, que o nosso grupo prospere e a humanidade também. Obrigado, Pai, que assim seja. Nos vemos, com o favor de Deus, a próxima semana. Muito obrigada, Virgínia. Até. Beijinho.